Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Período de ventos fortes espalha o mau cheiro da Lagoa da Jansen, ponto turístico de São Luís. Outubro Rosa. Conheça o trabalho de um profissional que ajuda na reconstrução mamária de mulheres que venceram câncer. Hoje, dia do professor, tem exibição especial do quadro Incluir. Vamos destacar os desafios e as conquistas dos professores que têm algum tipo de deficiência dentro do ambiente escolar. Pesquisa desenvolve dispositivo inovador para ajudar no tratamento odontológico de pacientes com deficiência. Tema do nosso quadro Em Dia com a Ciência, que tem o apoio da FAPEMA. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 15 de outubro, vamos aos destaques de hoje com Giro de Notícias. Um caminhoneiro morreu após desmaiar enquanto dirigia pela BR-316, no território indígena Pindaré, no município de Bom Jardim, Maranhão. Testemunhas relataram que o motorista do caminhão bateu em outros dois veículos e em seguida atingiu um barranco às margens da rodovia. A polícia investiga o caso. Em Itapecurumirim, nesta terça-feira, uma agência bancária foi assaltada por dois suspeitos. Eles roubaram uma quantia em dinheiro do local e fugiram com o carro do gerente do banco. A polícia militar foi acionada e procura os fugitivos. No município de Barra do Corda, uma criança foi atingida por um carro desgovernado enquanto tomava banho no rio Mearim. Apesar do susto, a criança foi levada ao hospital da região e teve apenas ferimentos leves. A principal suspeita é que o freio de mão do veículo não tenha sido acionado. Vamos falar agora sobre um problema antigo na cidade que se agrava ainda mais quando chega essa época do ano. O período de ventos fortes na ilha espalha o mau cheiro da Lagoa da Jansen. Gente, esse problema crônico na região, que é ponto turístico de São Luís, afeta a vida de quem frequenta, trabalha e mora no local. A Lagoa da Jansen é um dos pontos turísticos mais tradicionais de São Luís. Só que tão conhecida quanto sua história é a má fama que a precede. O Ivanilson há anos mora por aqui. E para ele, um rápido passeio às vezes pode ser insuportável. É um mau cheiro que incomoda todo mundo que vem aqui. Essa área da lagoa realmente é um espaço muito agradável, mas que afasta as pessoas com esse mau cheiro. A gente não vê assim perspectiva, não se sabe de projetos. A Lagoa da Jansen, aqui em São Luís, é considerado um bairro nobre, onde supostamente as políticas públicas chegam de forma mais eficiente. Mas a realidade que se apresenta há décadas é essa: o contraste entre o potencial biológico e o abandono. O lugar é um verdadeiro cartão postal que há anos tem sido sufocado pelo esgoto e pelo descaso. Criada como Parque Ecológico Estadual, a lagoa deveria funcionar como um ecossistema de equilíbrio natural, com comportas que permitem a troca de água com o mar. No entanto, falhas nesse sistema e o despejo contínuo de esgoto sem tratamento transformaram o local em uma área de degradação. Ao redor de toda a lagoa, nós temos galerias fluviais que despejam dejetos na Lagoa da Jansen. A CAEMA nos informa que não há mais despejo direto, mas como nós podemos perceber aqui ao lado, há sim esse lançamento de maneira indireta, né? A CAEMA não joga, mas o seu esgoto que extravasa ao redor de toda a lagoa, nos bairros Renascença, São Francisco, Ponta do Farol, Ponta da Areia, esse sistema de esgotamento sanitário não tem dado conta do lançamento, né? Ele tem exordado, tem extravasado, cai nas galerias fluviais e acaba sendo direcionado para a lagoa. O problema se agrava principalmente na estiagem. É nesse período que o nível da lagoa diminui e os dejetos ficam ainda mais concentrados. Quem mora perto sente os impactos. Aconteceu um episódio lá em casa e as meninas tinham marcado com os amigos para almoçar em casa.
Mas quando elas chegaram em casa e perceberam o mau cheiro, elas disseram, não dá para fazer a refeição aqui. E aí ligaram, mandaram mensagem, ó, desmarca, não vai ser aqui, porque não dá. Isso é só para se ter uma ideia do quanto isso incomoda, tá? Mexe demais com a vida da população. Em 2021, o Ministério Público Federal determinou que o governo do Maranhão realizasse o controle ambiental da lagoa e recuperasse o sistema de comportas. Mas, segundo os moradores, as ações ainda não resolveram o problema. São décadas de acúmulo de despejo sanitário irregular. A gente não quer uma solução mágica, mas que diminua esse lançamento e que melhore essa situação, né? O que a gente vê é ao longo de muitos e muitos anos e a situação permanece ou piora. Em nota, a Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão, a CAEMA, informou que o esgoto coletado na área de abrangência da lagoa é tratado em estações de tratamento de esgoto e que não há despejo direto de esgoto da companhia na lagoa. A nota informa ainda que o mau cheiro sentido pela população decorre principalmente de lançamentos irregulares e ligações clandestinas conectadas à rede de drenagem pluvial. A companhia informou ainda que já desenvolve projetos de ampliação e modernização das redes de esgoto de São Luís e que conta com o apoio da população para denunciar irregularidades nos canais oficiais da CAEMA. Bom, gente, todos nós aguardamos uma solução concreta para esse problema. Enquanto isso, a imprensa segue aqui fazendo o seu papel, que é dar voz à comunidade. Vamos mudar de assunto agora. O programa de regularização fiscal teve arrecadação recorde, beneficiando quase 50 mil contribuintes do imposto ICMS. Vamos saber mais informações agora com o repórter John Rayen. Boa tarde, John. Olá, boa tarde. Ana, pois é, a ação foi realizada pela Secretaria da Fazenda em parceria com o Ministério Público entre os meses de maio e setembro deste ano e teve adesão de quase 50 mil contribuintes. Desse total, 99 milhões de reais foram pagos à vista e 379 milhões de reais por meio de parcelamentos. O programa oferece descontos de até 95% em multas e juros para quem quitar à vista e reduções de até 85% para quem optar pelo parcelamento. Com a regularização, os contribuintes voltam a emitir certidões negativas de débitos, podem sair de cadastros restritivos e participar de licitações públicas. O prazo de adesão foi prorrogado até o dia 29 de dezembro deste ano e podem ser feitas online pelo site da Cefaz. São essas informações e eu volto com você. Obrigada, John. E como parte das homenagens pelo 10 anos da TV UFMA, toda quarta-feira você tem acompanhado aqui no nosso telejornal reportagens que marcaram a nossa história. Hoje, em menção ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama, vamos relembrar o trabalho de um profissional aqui de São Luís que resgata a autoestima de mulheres que venceram câncer. O trabalho desse profissional, gente, é feito totalmente de graça e auxilia na reconstrução mamária. A reportagem é de Robert Oliveira, com produção de Linda Rodrigues. Há 14 anos, o diagnóstico mais difícil da vida de Kátia. Desde então, tudo mudou na sua rotina. Em primeiro momento, quando eu recebi a notícia, assim, eu ainda tive assim, aquela questão do chorar, mas logo em seguida eu disse assim, se é para ser tratada, vamos correr atrás. E depois então as colegas até mesmo diziam, olha, você é forte, porque você tem um Deus, e realmente eu sou cristã, e por essa fé, realmente eu prossegui. A fé no divino e a força de vontade ajudaram a técnica de enfermagem a passar por todos os processos dolorosos do tratamento contra o câncer. Apesar da resiliência, Kátia precisou assumir as próprias vulnerabilidades. Quando eu olhava no espelho, os cabelos realmente caindo, fiquei careca. Horrível foi aquele momento, assim. Mas depois disse assim, olha, mas os cabelos vão crescer. E então eu disse, vou enxugar as lágrimas e vou prosseguir. Uma das fases do tratamento foi a cirurgia plástica para a reconstrução da mama, que precisou ser retirada. Por si só, esse procedimento renovou a autoestima de Kátia, mas dava para melhorar ainda mais.
foi quando a paciente, recomendada por um médico especialista, encontrou o Jefferson, que é biomédico especialista em micropigmentação. O profissional realiza a técnica de reconstrução da areola mamária há 10 anos. Esse projeto ele surgiu pelo depoimento de algumas mulheres que já estavam fazendo procedimento comigo. Foi um dos primeiros trabalhos que eu tive aqui na área da estética em São Luís do Maranhão. E aí os depoimentos dela me tocaram muito, porque eu percebia que elas não se sentiam muito bem, tanto em frente aos espelhos, ou em frente aos seus esposos. E aí com isso eu acabei fazendo um projeto voltado, trazendo a autoestima de todas essas mulheres maranhenses aqui na nossa clínica. A reconstrução da areola mamária é um método que utiliza como técnica a micropigmentação, que é a base da tatuagem. Só que nesse caso aqui, a ideia é restaurar a forma mais natural à mama de mulheres que precisaram fazer a mastectomia por conta do diagnóstico de câncer. É um procedimento que traz vantagens clínicas, mas mais do que isso, melhora a autoestima dessas mulheres. Essa tatuagem ela acontece da seguinte maneira: a gente consegue fazer de um passo a passo, mostrando o desenho realístico, o 3D, do jeito realmente que a cliente quer. Idêntico ao outro lado, se ela perdeu só um lado da mama, a gente faz o mesmo desenho de um lado, do mesmo jeito do outro. Se ela perdeu os dois complexos, a gente pede uma foto para identificar as colorações, que era a areola da nossa paciente, e a gente faz todo o complexo com esse desenho, que é a micropigmentação, que é a base da tatuagem. O projeto AME, liderado pelo Jefferson, realiza esse procedimento de forma gratuita para mulheres durante todo o ano. É uma missão, um propósito, sempre foi, depois que eu comecei a fazer esse projeto todo comigo, que é o projeto AME, então meu objetivo foi trazer realmente a autoestima das mulheres. E quando eu vejo elas felizes, eu fico também feliz. Uma olhada no espelho indica a satisfação de quem agora pode rir à vontade e com muito mais autoestima. Eu me sinto uma mulher assim, feliz, porque eu nunca achei que pudesse realmente novamente ver o mamilo, a auréola restaurada. Isso emociona a senhora? Isso traz uma carga emotiva para a senhora? Muito. Essa carga emotiva é assim, de uma autoestima realizada, né? Foi muito bom ter vindo o Dr. Jefferson e que eu possa agora dizer que eu tenho uma parte do corpo novamente restaurada. Parabéns ao Dr. Jefferson pelo trabalho. E hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. Parabéns, a todos os profissionais da educação. E como uma homenagem especial, hoje vamos exibir o quadro Incluir. O repórter Ricardo Miranda mostra os desafios e as conquistas dos professores que têm algum tipo de deficiência dentro do ambiente escolar. Há 20 anos, ensinar é uma conquista diária para o Marco. Desde o diagnóstico de baixa visão, estar em sala de aula ganha um novo significado em sua vida. No início é um pouco difícil porque você precisa pensar uma nova vida, uma nova forma de estar no mundo, de se locomover, de interagir. Então isso gera um certo impacto, de certa forma. Para que esse impacto fosse o menor possível, a escola precisou se adequar a uma realidade mais acessível e inclusiva. Da adaptação dos materiais utilizados em sala até a participação dos alunos nas aulas. Ela argumenta que mulher é um conceito social e histórico. Ver o que tem na frente dele, acolher ele, ajudar um pouco ele, a dificuldade que ele tem. Apesar que ele não consegue enxergar 100%, a gente tenta ajudar ele da melhor forma que puder. Em sala de aula principal, a adaptação são recursos com fonte ampliada para que eu possa conseguir fazer a leitura. E também conto com a ajuda dos alunos em precisarem ler as atividades, as respostas das questões, de tudo que eles fazem, para a gente conseguir, então, realizar um bom trabalho. Dados do último censo escolar de 2023 informam que no Brasil, mais de 8.500 professores têm algum tipo de deficiência. Na trajetória de cada um universo de desafios e vitórias. Para estar em sala de aula, a Gessina precisou se adaptar a uma doença hereditária que afetou a audição da infância à fase adulta.
Um desafio que só reforçou a determinação em ensinar e fazer a diferença na vida dos alunos. Quando eu fui fazer a minha perícia, do concurso, o médico até perguntou: por que você não fez para outra coisa? Como é que você vai dar aula com a sua deficiência? E eu respondi para ele: porque eu estudei, foi para isso, a minha profissão é essa, eu amo fazer o meu trabalho e eu nunca tive nenhum problema com os meus alunos, eles sempre foram super compreensíveis comigo. Exemplos como os de Marco e Gessina mostram que a inclusão também acontece quando a escola se transforma junto com quem ensina. A escola funciona o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e temos EJA. Em todas as modalidades, em todos os 3 turnos, a gente tem professores com deficiência e alunos com deficiência. Então, é algo que é bem trabalhado dentro da escola, nessa questão de gostar do outro como ele é, respeitar o outro. E é algo bem visível dentro do espaço escolar. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem é que elas pensam, às vezes, até em acessibilidade, mas não pensam em inclusão, que são coisas diferentes, Então, uma escola, por exemplo, ela pode ter rampa de acesso, pode ter piso tátil, mas não ser inclusiva na prática. Ouço um pássaro, eu agradeço por estar ouvindo aquilo ali, Eu agradeço por ouvir a voz das pessoas que eu gosto. Despertou uma gratidão maior. Coisas que são do nosso dia a dia, a gente não dá tanto valor, Que a gente enxerga, que a gente fala, que a gente escuta. A presença de professores com deficiência na escola é sempre muito importante, é uma forma de reconhecimento a esses profissionais e também vira referência para as crianças, mostrando que todos podem trabalhar e viver em sociedade. Parabéns a todos os profissionais da educação. A seguir, conheça a pesquisa que está desenvolvendo um dispositivo inovador para ajudar no tratamento odontológico de pacientes com deficiência. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Amanhã, quinta-feira, começa a Feira das Profissões a partir das 8 horas da manhã no Centro de Convenções aqui da UFMA. A feira integra o calendário anual da universidade e, neste ano, também celebra os 59 anos de existência da UFMA. A programação inclui estandes de apresentação dos cursos de graduação, visitas guiadas pelo campus da UFMA, além de premiações e atrações artísticas. Mais informações você encontra no site da universidade. Então, você que é estudante está em dúvida de qual curso seguir, venha visitar a Feira das Profissões, que acontece até esta sexta-feira. Pesquisadores de uma universidade particular de São Luís, com o apoio da FAPEMA, estão desenvolvendo um dispositivo inovador que garante mais eficácia no tratamento odontológico de pacientes com deficiência. Vamos conhecer mais sobre essa pesquisa agora na reportagem de Luísa Rabelo. É muito bom, eu não conhecia esse abre-boca. Eu vou até tentar adquirir um para mim. Excelente ideia. Até mesmo para atender criança mesmo. O áudio que a professora escuta é mais um feedback positivo sobre o dispositivo desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação e Mestrado em Odontologia do SEUMA. Chamado de abre-boca, o equipamento funciona como uma espécie de alavanca, facilitando a abertura da boca durante procedimentos odontológicos. Voltado principalmente para pessoas com deficiência, idosos ou pacientes com dificuldade em manter a boca aberta, o dispositivo garante mais conforto ao paciente e maior segurança ao profissional durante o atendimento. Quando a gente vai na região lá depois dos últimos dentes, a gente aperta aquela região para baixo, a mandíbula ela abre involuntariamente. Então o abridor de boca ele serve para isso, para eu vir com o meu dedo naquela região, a ponta alavanca toca, ela abre, como é uma ponta alavanca, ela entra no meio dos dentes e aí ela consegue entrar e abrir a boca e depois, como a dedeira é bem estável, a gente segura a dedeira e a cabeça, então a gente consegue manter essa boca aberta lá.
A professora explica que o projeto teve início em 2020 e desde então vem passando por constantes melhorias. A versão mais recente do Abre Boca foi apresentada durante o 2º Congresso de Saúde Coletiva, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a AFAPEMA. Eu acho que a gente está fazendo pesquisa para quem tem que chegar à pesquisa, na ponta. Então, esses projetos de inovação, esses incentivos maiores, não só da FAPEMA, mas da CNPq, que a gente vem vendo a mudança nesse último ano, é extremamente importante, porque a gente é estimulado a fazer uma pesquisa e ter uma produção, além da produção acadêmica, da publicação científica. A gente tem que ter um produto daquilo que a gente está fazendo e a gente consegue impactar, a gente consegue ajudar quem realmente tem que ser ajudado. A pesquisa financiada pela FAPEMA vem como uma resposta prática das pesquisas realizadas pela instituição. A expectativa é que o objeto chegue como uma solução na hora dos procedimentos odontológicos. O dispositivo é de baixo custo, fácil de manusear e pode ser esterilizado em autoclave, atendendo aos padrões exigidos de biossegurança. Além disso, é resistente, adaptável e foi projetado para ser utilizado em diferentes contextos, desde consultórios convencionais, passando por atendimento domiciliares e públicos. Parabéns e sucesso aos pesquisadores. Vamos continuar falando sobre os cuidados com a saúde bucal, com as dicas dos profissionais convidados do nosso quadro Quem Entende do Assunto. Hoje, a doutora Thaís Costa tira dúvidas sobre sensibilidade nos dentes. Vamos conferir. O que é sensibilidade nos dentes? A sensibilidade é quando a dentina está exposta no meio bucal. O que é a dentina? É a parte mais interna do dente. Então, ela é formada por uns tubos dentinários, que são os canais. Os canais, eles têm um fluido e um nervo do dente. Então, quando está exposto essa dentina e tem uma queda, uma mudança de temperatura de gelado ou uma mudança de temperatura para muito quente, o dente ele responde a esse meio, com uma dor de curta duração e aguda. O que causa sensibilidade nos dentes? Existe tratamento para isso? São fatores variados. Até uma simples escovação, como a escova dura, de forma agressiva. A alimentação também pode causar sensibilidade. Uma comida mais ácida, como refrigerante, laranja. Então, quando você fazer esse uso dessa alimentação mais ácida, você não escova logo em seguida os dentes. Também problemas gastrointestinais, como refluxo. Então, tudo isso pode contribuir para a exposição de dentina no meio bucal. Existem cremes dentais que podem diminuir a sensibilidade nos dentes ou é só propaganda? Existem sim cremes dentais que diminuem a sensibilidade dos dentes. Eles têm 3 princípios ativos. Como é que funciona? O primeiro princípio, ele vai bloquear a passagem dos fluidos, diminuindo essa sensibilidade. O segundo, ele vai amenizar a dor. O nervo ele não vai dar a mesma resposta rápida. E o terceiro, ele vai trabalhar em cima da superfície. Mas lembre-se que é muito importante passar pelo cirurgião dentista para saber qual é o melhor creme dental para solucionar a causa da sensibilidade. Os produtos para clareamento dental podem aumentar a sensibilidade nos dentes? Sim, os produtos de clareamento podem aumentar a sensibilidade do dente. O que o dentista faz? Ele observa se você tem sensibilidade e vai fazer um tratamento prévio ao clareamento, para você não ter essa sensibilidade, não aumentar essa dor. E é muito importante o clareamento ser feito com a supervisão do dentista, não comprar nada de internet. E outra coisa, as pastas que iludem com produtos que vão clarear o dente, às vezes eles aumentam essa sensibilidade. Então é muito importante você pedir uma indicação de um cirurgião dentista. O que preciso fazer para remover a sensibilidade nos dentes? A primeira coisa que você deve fazer é ir ao dentista, observar o que está causando essa sensibilidade. O dentista ele vai diagnosticar e traçar um plano de tratamento para essa causa de sensibilidade. O que você também pode fazer? Trocar a escova por uma macia e as pastas podem ser para dentes sensíveis ou não.
Só não pode usar a pasta abrasiva. Então, o melhor é você ir ao dentista e o dentista vai fazer as orientações corretas. Obrigada, doutora Thaís Costa, pela participação. E hoje à noite, na programação aqui da TV UFMA, tem o programa Entre Letras. O apresentador William Morim recebe o poeta e jornalista Paulo Rodrigues, membro da Academia Caxiense de Letras. Não perca o programa Entre Letras, hoje às 7 da noite. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima quarta-feira para você.